compartilhou imagens com a gente vai estar aqui colocando ao vivo para você. E, segura que é bom demais. E você que está aí escutando e assistindo, pode e deve fazer parte disso. Mais do que um convite, é uma convocação mundial. Fabrício Attanasio, seja bem-vindo ao Estúdio Cidade. Conta pra gente como que foi essa primeira conferência estadual da ODS, a etapa estadual, né? Porque a conferência foi nacional, mas conta pra gente aí como que foi toda essa movimentação. E seja bem-vindo ao Estúdio Cidade mais uma vez. Acho que não tá, o teu som tá ligado? Que eu não escutei aqui. Deixa eu ver agora. Agora tá. Agora estamos te ouvindo. Ah, tá. Tudo bem? Boa tarde. É uma satisfação novamente estar aqui. Pela primeira vez, eu acho que online, né? Primeira vez online. Presencialmente, né? Mas faz parte, né? Mas é o poder da tecnologia. É o poder da tecnologia. Inclusive, a conferência também houve aí plataformas online durante essa conferência estadual. Conta pra gente. Isso, então. Na verdade, foi uma etapa, como você bem comentou, né? Estadual, né? Outros estados optaram em fazer conferências livres, né? Depois a gente vai explicar também como é que funciona. E aconteceu no dia 24, agora, sexta-feira passada, né? Lá em Florianópolis, na capital aqui de Santa Catarina, reunindo aí os 6 eixos, que são os 6 eixos das conferências nacionais, né? E quando você opta em fazer uma livre, né, ou uma mais focada em algum tema ou outro, normalmente essas conferências elas não tratam e não discutem, né, e não geram propostas para os 6 eixos, né? Então estivemos lá contribuindo, né? Para quem ainda não me conhece, né, eu tive a oportunidade de trazer em 2019 o comitê dos ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável aqui para o sul do estado, aqui para Tubarão, mas toda essa região da Murel, pegando os 8 municípios, porque eu identifiquei, Joyce, num fórum mundial, o primeiro que teve também lá em Florianópolis, que só existia comitê em Criciúma e em Florianópolis, né? Então a nossa região aqui ficava descoberta, né? Então foi muito rico, né? Porque os coordenadores e junto com os facilitadores de cada eixo, após a reunião nas plenárias, né, fomos muito bem recepcionados na ESAG, na UDESC, né, com o Henry está me ligando aqui, depois eu... Já manda o link para ele aí, que ele já entra no outro bloco, fica tranquilo. Fica tranquilo, pode digitar aí para ele, avisar aí para ele, que ele já entra com a gente aqui juntos. Acho que até que ele já deve estar colocando aqui. Já entrou aqui, já. Oi, tudo bem? Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Henry Suzuki, não, fica à vontade, aí a gente já coloca você ao vivo também. Aliás, a gente já está aqui todo mundo junto, tudo junto e misturado, nós 3. Poder da tecnologia aí, ó, junto com a gente. Isso mesmo. Então, Henry, a gente tá fazendo esse primeiro bloco, e aí na sequência a gente foca, né, no segundo bloco aí, especificamente nas conferências livres, né, a nível nacional, tá ok? Então, como eu estava comentando, tive a oportunidade de estar trazendo esse movimento para cá, e desde então a gente está engajado aí na liderança, né, integrando com várias outras áreas extremamente importantes, né, por isso que eu tive a oportunidade agora de integrar 2 grandes áreas, inclusive o Henry defende isso e trabalha em várias redes, né, aqui não só em Santa Catarina, mas no Brasil e também no mundo, que integram essas 2 grandes dimensões que a gente percebe que estão muito desassociadas ainda, infelizmente, que é a questão da inovação, né, e o desenvolvimento sustentável, né, e assim, a nível nacional, eles foram muito felizes em criar um eixo chamado de inovação tecnológica para o desenvolvimento sustentável, né, que fez com que a gente realmente mergulhasse em dados, indicadores, rankings, porque assim, eu sou muito crítico em relação a isso, acho que o Henry depois pode falar também, o nosso país, o potencial que tem, né, para gerar inovação, gerar impacto, né, e qualidade de vida para as pessoas, ainda acaba deixando muito a desejar, né,
quando a gente compara em rankings mundiais, né, onde o Brasil está lá em 50º, está lá atrás, né? Então, eu acho que a gente pode avançar muito, né? Que bom que você estava colocando algumas... As imagens de como foi, inclusive, isso mesmo. a pessoa que está de azul ali é a Clarissa, lá da UFSC, né? Que o Henry também conhece. Ela é uma referência na inovação, em ecossistemas de inovação. Inclusive, ela ajudou a constituição, na época, né, dos centros de inovação que hoje a gente tem no estado inteiro, né, e eu tive a oportunidade de estar coordenando, e também com ela junto, e vários outros colegas, discussões, né, que às vezes a gente não consegue ter, né, no nível de qualidade e representatividade das pessoas no nosso dia a dia, né, e me chamou muita atenção, eu estava lá na plenária maior, né, então, dar um grande abraço aqui professor Leonardo Sec, que hoje é diretor da ESAG, da UDESC, que nos recepcionou lá, né, um grande amigo. Inclusive, Henry, se você não conhece, faço questão de apresentar, porque ele é a sumidade em políticas públicas no Brasil. Ele é referência, né, e mora aqui em Florianópolis, já atuou em vários, né, órgãos, e é legal porque a gente vai conectando talentos, né, pessoas de referência, né, em prol de algo comum, né. E a gente conseguiu fazer esse trabalho muito forte, e que me chamou muita atenção, Joyce, é que quando eu tenho um olhar também muito técnico para as coisas, né, além do estratégico, e aí quando eu analisei os eixos, todo o material que veio de Brasília, logo eu identifiquei que a dimensão econômica não estava aparecendo nitidamente, né? Então, nos 6 eixos, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, no mínimo, a gente tem que considerar o tripé, né? Que é a questão social, ambiental e econômica, que já é um desafio muito grande a gente tentar equilibrar, né? E a gente sabe que boa parte das soluções está no econômico, né? Da forma como o econômico se posiciona, como ele é trabalhado, né? Como ele gera riqueza e valor. Né? E aí, quando eles pediram para mim falar em nome do grupo, né, lá no primeiro dia, lá na plenária, né, todo mundo lá, e assim, tinha um auditório lotado, e eles estavam transmitindo para um outro auditório que também estava lotado, tá? Só para ter uma ideia. E aí eu agradeci, tal, e eu disse, olha, eu quero fazer a primeira moção aqui da conferência, vocês me permitirem. Eu gostaria que fosse incluído, né, a palavra econômico, no mínimo no eixo 4, ou nos outros eixos também que não aparece, né? E aí então, eu fui aplaudido, o pessoal logo em seguida, né, veio, realmente, poxa, a gente não percebeu, tal. Mas, assim, são detalhes, né, Joyce, que às vezes passam despercebido, mas que fazem toda a diferença, né? Então, aquelas são ações que estão ali realmente no cotidiano, no dia a dia, mas que às vezes a gente não tem esse insight. Por isso que é tão interessante o grupo com o mesmo propósito e missão. E várias pessoas atuando juntas, porque você teve esse insight, você já percebeu essa ação. E aí outras pessoas podem perceber juntos, e aí vai somando. E eu creio que esse movimento da ODS é realmente isto. É essa movimentação e esses insights que vão criando, e sim, tirar ali do papel da ideia e realmente levar na prática. É aquela tal do que a gente fala muito de inclusão na teoria, em projetos escritos, mas na prática é diferente. Então já vai trazendo esses pilares, esses eixos para o cotidiano e para essas ações pontuais. Que bom, parabéns. Então isso já foi antes das discussões, né? Então, no momento que a gente foi para as salas, né, discutir os eixos, nós criamos uma metodologia e fomos muito audaciosa, eu diria, porque a gente deixou em branco, Henry, a gente não levou nada de proposição. A gente teve um material muito rico que a gente conseguiu organizar antes das discussões e mandamos para todos os participantes, com os indicadores que poucos conhecem. Né? Eu vou falar aqui porque aí eu vou fazer uma provocação já para o Henry, porque o Joyce, não sei se você sabe, São Paulo é líder mundial em vários rankings, né? Inclusive na frente de Santa Catarina, né? E das startups e vários outros rankings aí.
Só que eu estava no encontro dos ecossistemas de inovação aqui em Santa Catarina, e o Alexandre Souza, eu queria fazer desde já um agradecimento para ele do Sebrae, que hoje ele é gerente de inovação do Sebrae. Ele estudou um estudo recente, uma pesquisa com indicadores nacionais do IBTI, né? E trouxe justamente alguns momentos, né? Apareceu realmente, né? Santa Catarina em segundo lugar e São Paulo em primeiro, né? Nos startups. Só que quando o indicador de sustentabilidade, Santa Catarina está em 15º lugar. Isso chamou muita atenção. E aí a gente foi analisar e entender, né? Então mostrou que as indústrias ainda têm pouca certificação ambiental, mostrou várias questões relacionadas aí, né? Que mereceram a gente discutir lá naquele dia, né? Para tentar equilibrar. Porque hoje, se a gente for pegar os rankings de inovação e os indicadores, né, nacionais e mundiais, e pegar aqueles indicadores de desenvolvimento sustentável, não bate. Porque as cidades que estão mais ranqueadas no desenvolvimento sustentável não necessariamente são as mesmas que são as mais ranqueadas na inovação. Né? Então, isso aí né, traz para a gente um alerta, para a gente estudar melhor esses indicadores, os motivos, as causas que estão fazendo com que os ecossistemas acabam ficando meio que... né, equilibrar esse game. Porque de um lado tá legal, mas do outro não tá, né? Então, a gente sabe que a médio e longo prazo, isso tem reflexos. Tem já um estudo muito forte também do Alexandre, identificando o estado do Paraná com indicadores muito consistentes, chegando muito perto de Santa Catarina, e vai passar, inclusive, Santa Catarina pela previsão dele. Mas aí a gente sabe que o Paraná já está há muitos anos trabalhando em todas as cidades o desenvolvimento sustentável, né? Os ODS estão dentro da política pública do governo e estão em todas as cidades, junto com a inovação, né? Então, isso, claro, no curto prazo não aparece, né, Joyce? Mas no médio e longo prazo vai resultar em quê? Em empresas melhores, mais inovadoras e mais sustentáveis, em qualidade de vida, em indicadores, né, para o cidadão, para a cidade, melhores, né? Porque eles estão olhando o todo, né? Não estão olhando uma parte só. Né? Então, esse é um grande desafio que a gente tem, né? Inclusive, você trouxe esse assunto e nós conversamos na semana passada com o Luiz, do Sigma, e ele falou exatamente sobre essa parte, ter uma banca, né, de apresentação das startups, e ele levantou essa questão, falou sobre o Paraná, falou sobre essa sustentabilidade, falou sobre essa tecnologia, e que Santa Catarina está avançando muito e também percebendo esses cases de sucesso. E na sua opinião, e também do Henry, é isso que é legal, eu não diria nem intercâmbio, mas perceber os outros estados e entrar realmente nessa collab. Quando a gente fala de inspirações, é isso que a gente quer. A gente está vendo, né, São Paulo, uma grande metrópole, abordando esse assunto, falando, né, uma cidade que a gente vai perceber, minha família é daí, então eu posso falar, tem um alto índice de poluição, a gente percebe, muitos carros, a gente vê, mas em contrapartida, muito está se fazendo para essa diminuição, para trabalhar esse movimento. Então, a gente percebe que existe a contrapartida. E aqui também, na nossa região, a gente percebe que indústrias como a Diamante, né, que é a Engie, a gente percebe que estão tendo esse movimento. Existe ali, sim, né, a indústria, existe aquele cuidado em relação a isso, mas existe também a contrapartida, elaborando projetos que diminuam esse impacto ambiental. Então, nós percebemos que existe, mas Santa Catarina está se posicionando nesse cenário, a gente percebe através dessa conferência, mas falando disso, a importância disso na prática para toda a população. Se vocês puderem, né, falar um pouco sobre isso ainda nesse primeiro bloco. Vou deixar o Henry se apresentar e falar também. Eu tenho TDAH, o Henry é o mesmo que veio aqui uma oportunidade?
você, com a Não. com a O Henry Silvana, ainda ainda não? Henry, um prazer gigantesco falar com você. Eu sou a Joyce Baricala, pode ser só Joyce para você. Já virou meu brother, Henry, porque já me contaram que você faz um trabalho magnífico. Então já tem aí o meu salve. Muito obrigada por estar hoje no Dia do Trabalho aqui com a gente. Henry Suzuki, fala um pouquinho sobre você e sobre esse movimento aí. Vamos lá, né? Bom, Henri Suzuki, aqui de São Paulo, sou um colega, né, de Fabrício, de muitas pessoas por aí afora. Minha área de atuação é inovação, propriedade intelectual, inteligência tecnológica, que são coisas bem tech, assim, mas aqui nesse 1º de maio, estou com vocês por conta de uma questão, né, de um senso de cidadania muito grande que eu, Fabrício, várias outras pessoas nós temos, né, de olhar para o nosso país, para o nosso entorno e falar, poxa, né, como que a gente pode fazer um país tão rico, né, quanto o Brasil, ser um país melhor para todo mundo também, e a gente assumir também as nossas responsabilidades, né, de liderança que a gente tem. E falando um pouco, né, sobre você falou, né, Joyce, dessas conexões todas que tem, acho uma coisa muito bacana, o Fabrício já tocou aqui, quando a gente olha para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é que até uma coisa curiosa, Fabrício, você vai ver que está cheio de gente que quando está no ambiente aqui de desenvolvimento sustentável, as pessoas falam, não, eu trabalho, eu sou um ecoativista, eu estou aqui com floresta de pé, sabe, é muito comum você ouvir isso. E às vezes nem essas pessoas que estão nesse universo se dão conta que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável vão muito além de vida debaixo d'água, vida terrestre, das questões ambientais, que o pessoal gosta de bater, mudança climática, diz aquilo. E a gente tem coisas muito mais simples, né, que são erradicação de pobreza, erradicação da fome, e é uma coisa interessante, né, Fabrício, que quando você fala, erradicação de pobreza, a gente já tem a ver com fome, né, a gente vive num mundo que tem gente que passa fome, e fome, ela não pode esperar até o próximo dia. Talvez a erradicação de pobreza, sim, mas tem gente que não tem o que comer. E como que a gente faz? E do outro lado, viu, Fabrício? Coisas impressionantes. Participei de uma conferência que tinha lá um professor super cotado aí, fala muito, falando, inclusive tem esse ODS 9 aqui, para mim ele é contraditório. Por quê? Né? A gente está falando de indústria, a gente está falando de desenvolvimento econômico. Eu falando, como que você quer ter desenvolvimento econômico infinito, narará, e ao mesmo tempo você quer sustentar? Gente, ninguém falou que o desenvolvimento econômico é infinito num país que tem num mundo que tem recursos finitos. A gente simplesmente fala que a gente também precisa de desenvolvimento econômico, a gente também precisa de indústria, para que a gente possa, inclusive, trabalhar nas outras dimensões. E uma boa parte daquilo que permite que a gente queime menos carvão hoje em dia é justamente porque vem de tecnologia, né, de desenvolvimento de outras indústrias também. E talvez até algumas indústrias que são tidas, né, como vilãs, talvez a gente possa ter eu diria, sabendo usar, sabendo fazer a transição, são agentes de mudança também, né? Então, acho que esse é um grande convite que a gente tem, de olhar para a sustentabilidade e não achar também, né, Fabrício? Tem gente que fala, isso aqui é pauta de esquerda, isso aqui é pauta daqui, dali. E eu sou muito feliz de ver que um estado como Santa Catarina é um dos estados que lidera o maior número de ações, provavelmente, talvez em termos até de organização, até mesmo de apoio da iniciativa privada, né, à questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Porque se a gente dá uma olhada naquilo tudo, né, a gente olha para aquilo, é difícil, acho que, ter alguém que, se não todos os objetivos, vamos dizer assim, porque tem alguns que podem ser até controversos em alguns casos, ou talvez a forma que são abordados, mas em grande parte eu acho que a gente tem uma concordância, né? Afinal de contas, a gente tem um planeta só, e aqui a gente vai ter que conviver e construir, né, diria, coletivamente, né? Com e apesar de pessoas que pensam diferentes que nós, né? E, inclusive, a diversidade de pensamento é coisa muito importante. Então, essa
questão, né, dos objetivos é interessante. E outra, né, Fabrício? Vou pegar aqui com Joyce também, uma constatação que eu não sei se muitas pessoas aqui sabem, eu até outro dia não sabia, Fabrício. O Brasil tem mais de 40 estratégias nacionais vigentes ou recentes. Joyce, ó, Olha. Estratégia Nacional de Inovação, Propriedade Intelectual, Transformação Digital, Inteligência Artificial, Cibersegurança, 5G, IoT, Economia Circular, Economia Solidária, Economia Criativa, Economia de Impacto. De impacto, tá com MIDIC, Circular, mais Meio Ambiente, Criativa, com o Ministério da Cultura, Solidária, Ministério do Trabalho. Uma estratégia não conversa com a outra. É impressionante, né, Fabrício? Quando a gente que vive, né, vários ambientes, como você vê como parece que não mistura. Você está no ambiente de universidades, você não vê movimentos sociais ali. Você está no movimentos sociais, parece que a indústria está longe, né, e ao mesmo tempo, quão perto, próximos nós estamos, né, e como a gente precisa dessa proximidade. Então, a Conferência Nacional ODS e essa possibilidade que nós temos, né, de exercermos cidadania, qualquer cidadão pode organizar uma conferência livre. A gente tem uns requisitos mínimos, né, ter 60 pessoas, tem que ter lista de presença, tem que se inscrever, tudo, mas, gente, é aberto para todas as pessoas. E é um pouco disso, né, Fabrício, que a gente tem procurado fazer, que foi, temos essa possibilidade, e quantas pessoas não estão nem sabendo da conferência? Então, vamos levar esse conhecimento, né, e vamos ajudar quem queira levar sua voz, levar sua opinião. Você pode ser uma professora, um professor, uma pessoa do meio de comunicação como você, já. Você fala, poxa, não parei de pensar, de repente eu poderia pegar a Associação dos Comunicadores, e a gente poderia, como Associação dos Comunicadores, ou um coletivo de comunicadores, levarmos propostas para a Conferência Nacional, elegermos um delegado para poder levar a nossa voz também, e para ser uma pessoa que possa discutir, né, com outras pessoas também para essa construção coletiva. Bom, tem várias ideias. Mas você já sabe, vou até, antes da gente chamar o segundo bloco, eu vou até, vocês vão ficar felizes. Nós somos o maior grupo de rádios de Santa Catarina, é o SC Todo Dia de Comunicação. Nós temos aí, em média, de 10 rádios ativas. E temos um portal também de notícias. E é tão interessante porque nós temos vários movimentos. Eu até já comentei isso aqui, já falei, acho que eu já comentei com o Fabrício, que quando eu entrei pela primeira vez, vou fazer 3 anos de Rádio Cidade, foi o primeiro espaço que eu vi, até isso de outras setoriais que eu já trabalhei, já atuei, que quando eu cheguei aqui, eu fui pegar uma água e hoje eu tenho aqui, ó, vou até mostrar para vocês, eu tenho meu galão aqui de água, ó. Mas aí eu peguei, estava com uma garrafinha, e aí a hora que eu fui, tirei a tampinha, e aí já imediatamente o meu coordenador na época falou assim, Joyce, nós temos um padrão aqui, né, algo que é inegociável. Tá vendo aqui? Aí eles me mostraram, aqui tem... Na cozinha tem vários lixeiros ali, reciclável, tal. E nós temos aqui um projeto que é o Tampinha Solidária. Então, troca as tampinhas, eles usam para causas ambientais. Então, a gente faz esse movimento há anos já. Então, nós temos esse projeto da Tampinha Solidária para descartar essas tampinhas, tal, os plásticos aqui em toda a nossa rede de rádios. E, além disso, eu achei tão interessante que ele, ó, aqui é inegociável. Tirou aqui, latinha aqui, tal. Eles têm todo já esse movimento. E aí eu comecei a adotar isso na nossa casa. E cada um aqui de nós faz isso. A gente tem aqui onde descartar. E o meu chefe, o diretor de todas as rádios, o Gil, o meu CEO, o nosso CEO, ele é muito organizado nessa questão. Ele levou isso para o coração, para a vida dele, para o condomínio. E ele sempre movimenta isso em todas as rádios, em muitos projetos. E eu achei isso genial, que foi a primeira empresa que eu atuei que realmente vivia isso. E é tão interessante, né, falar, porque
quando a gente trabalha esses eixos, a nossa, não apenas no trabalho, a gente leva isso para casa como lema, como tema. Onde eu vou, a gente parece que já observa, eu já começo a perceber situações e locais que eu vou, e aquilo ali está errado, aquilo ali poderia melhorar, isso poderemos fazer, podemos adotar esse sistema que também é interessante. E esses cases de sucesso vai crescendo. E vou dizer que é interessante demais, e são algo simples. E aí, trazendo agora para a gente, eu vou chamar o bloco, mas eu já quero trazer para vocês. Em 2015, se não me falha a memória, que começou toda essa movimentação. E estamos em 2026, perto aí de chegar nos 169 eixos de 2030, que eu imagino até que já deve ter adaptado. Estamos perto? Estamos longe? Estamos caminhando? Isso vocês vão responder no bloco, daqui a pouquinho, no próximo bloco, que nós voltamos já já. Fica com a gente nessa live, que a gente volta em seguida, para eu saber se estamos caminhando firme e forte para esta agenda ser concluída. Você está ouvindo Estúdio Cidade.